Dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. E por isso venho ao plenário para falar desse tema tão especial, sobre a luta de homens e mulheres em prol das pessoas com transtorno do aspecto autista. A ONU escolheu dia 2 de abril para ser o dia da conscientização acerca da questão tão importante do transtorno do aspecto autista. Assim, esse dia tem sido utilizado para a realização de manifestações em favor dessa causa em todo o mundo. Lembro eu aqui a data de 2 de abril de 2011, quando, por sugestão do Mundo Azul, interagimos junto à casa e o Congresso Nacional, naquela noite, se iluminou da cor azul, como forma de chamar a atenção para o Dia Internacional a respeito do autismo. No momento em que o prédio foi iluminado, sobre a rampa do Congresso, estava lá, ao lado dos senadores Cristóvão Buarque, Wellington Dias, acompanhado ali de tantos outros senadores, deputados e familiares. Durante a cerimônia, afirmamos que o Congresso Nacional estava fazendo a sua parte, não só ao participar daquele evento que iluminava o prédio em azul, mas também a examinar e discutir o projeto de lei que estava na Comissão de Direitos Humanos e que iria se tornar lei. Ainda em 2011, além do Senado Federal, iluminado na cor azul, o Brasil teve o Cristo, no Rio de Janeiro, azul, a ponte de Taiada, em São Paulo, Estaiada em São Paulo, azul, o prédio do Ministério da Saúde, o Teatro Amazonas em Manaus, a usina do gasômetro em Porto Alegre, e assim se desenvolveu, não só no Brasil, em todo o mundo. Os grandes prédios, monumentos históricos, ficaram azul naquela noite. Essa ação também aconteceu simultaneamente nos 5 continentes. Em 2010, a ONU declarou, senhor presidente, que o aspecto autista atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. O autismo é uma disfunção global de desenvolvimento. É uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de socialização e de comportamento. Faz parte de um grupo de síndromes chamada transtorno global de desenvolvimento. Mais recentemente, cunhou-se o termo transtorno do aspecto autista, para englobar o autismo, a síndrome de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Existem alguns mitos quanto à pessoa autista, como dificuldades que nem sempre são comuns em todas as pessoas que possuem esse aspecto autista. Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala intactas, outras apresentam sérios problemas de desenvolvimento ou mesmo da linguagem. Na verdade, alguns indivíduos com autismo possuem inteligência acima da média. Alguns parecem fechados e distantes, outros rígidos e restritos no seu padrão de comportamento. Os diversos modos de manifestação do autismo, também designados de transtorno do aspecto autista, indicam uma gama de possibilidades dos sintomas do autismo. Certos adultos com autismo são capazes de ter sucesso na carreira profissional. Porém, os problemas de comunicação, socialização, causam frequentemente dificuldades em muitas áreas da vida. Adultos com autismo continuarão a precisar de encorajamento e apoio moral na sua luta para uma vida independente. Um dos mitos comuns sobre o autismo é de que a pessoa autista vive em seu mundo próprio, interagindo com o ambiente que criam. Isto não é verdade. Se, por exemplo,
uma criança autista fica isolada em seu canto, observando as outras crianças brincarem, não é porque ela necessariamente está desinteressada dessas brincadeiras, ou porque vive em seu mundo. Pode ser que essa criança simplesmente tenha dificuldade de iniciar, manter e terminar adequadamente uma conversa, poderíamos dizer, por timidez, que é comum entre todas as crianças. Atualmente já existe a possibilidade de detectar a síndrome antes dos 2 anos de idade, em muitos casos. A discussão em favor dos direitos da pessoa com transtorno autista tem evoluído. Essa luta ganhou mais destaque quando conseguimos, a partir do Senado, a aprovação da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do aspecto autista. A história dessa lei começa quando a mãe de um filho autista pensou em algo que pudesse contemplar os anseios de todas as mães de pessoas com transtorno autista, de forma a alcançar e expandir essa lei por todo o país. Essa mãe, que conheci quando presidia a comissão, senhora Berenice de Piana, teve a firme ideia de fazer contato conosco aqui no Congresso, expôs a sua situação e avançamos na construção da Lei dos Autistas. Essa mãe bateu em muitas portas e parou na porta da Comissão dos Direitos Humanos. Lá a recebi e me lembro de uma carta emocionante que ela relatava o interesse das mães das pessoas com transtorno do aspecto autista, a qual respondi em forma de pergunta: o que, senhora Berenice de Piana, Vossa Excelência entende que nós aqui na Comissão de Direitos Humanos podemos fazer por essa causa tão nobre? Nasceu então aí uma troca de informação importantíssima para eles e para nós. De um lado, esse senador querendo fazer algo para atender aquela mãe que veio ao público falar da situação de seu filho. A mãe de um filho autista que desejava expor seus anseios e seus desejos na conquista em prol de todas as pessoas. Recebi longas cartas dessa senhora e de outras, Berenice principalmente, relatando a situação das pessoas em cárcere privado, em porões, machucadas sem qualquer tipo de atendimento. Muitas dessas cartas eu li aqui da tribuna desse plenário. Fizemos audiências públicas, avançamos, enfim, caminhamos e aprovamos a lei para os autistas. Essa mãe, a senhora Berenice de Piana, começou assim a ver seu sonho mais próximo da realidade, quando o Senado abriu as portas, votou a lei que hoje é uma realidade nacional e já foi sancionada. Rompemos com décadas de preconceito, anos de mutismo e esquecimento sobre o assunto tão importante. Falamos de autismo, explicamos o autismo, desmistificamos o autismo. O impacto dessa audiência ganhou o Brasil. Milhares de famílias entraram em contato e começamos então a grande cruzada nacional para a aprovação da lei. Berenice de Piana, reunida com um grupo de pais e pessoas interessadas no avanço legal dos direitos, começou então a escrever essa bonita história. Depois de concluído o projeto e sancionado, muitos outros estados passaram a fazer, inclusive, leis locais. Por meio do nosso gabinete, procurei sempre informar a todos da importância da nova lei. A emoção de cada etapa foi festejada por todos, divulgada na internet, com apoio das redes sociais, fazendo crescer assim o Exército em azul em todo o país em defesa dos autistas. Nosso projeto tramitou com rapidez, senhor presidente, e nesse momento eu quero lembrar que a votação final se deu exatamente no dia do falecimento do nosso saudoso José Alencar, vice-presidente da República. Precisávamos colo. Muitos senadores estavam em Minas, mas disseram: fique tranquilo, segure a reunião pela manhã e pela tarde, voltaremos em tempo e votaremos o projeto. E assim aconteceu, senhor presidente. Na tarde,
A comissão começou pela manhã, votamos o projeto que hoje é uma realidade. Senhor presidente, o projeto na Câmara também recebeu o apoio total, chegou nas mãos da deputada Mara Gabrilli, que abraçou o trabalho